Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 7, que diz assim nesta manhã: Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusavam os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, tu, ó rei, baixaste um decreto no qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adorariam a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo de número 12. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso da imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e não adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Somente até aqui, para nós ganharmos tempo, com a mensagem da palavra de Deus. Então, nesta manhã, queridos e amados ouvintes, eu creio que muitos dos que estão aqui nos ouvindo nesta manhã, já são até mesmo conhecedores desta passagem. Mas a palavra de Deus aqui vai nos dizer que estes três homens, eles correram o risco de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Esses três rapazes eram homens de Deus. Quando a palavra de Deus aqui nos mostra, até mesmo no texto que nós acabamos de ler, que está situado no livro do profeta Daniel, isso está situado no livro do profeta Daniel, porque estes três jovens eram companheiros do profeta Daniel ali naquela jornada na terra de Babilônia. E quando nós vamos observar, Daniel foi um homem de grande destaque ali no reinado de Nabucodonosor. E quando olhamos agora para Daniel, em certa feita, agora foi constituído entre os três maiores príncipes do reinado do rei Nabucodonosor. E nós vamos ver que quando Daniel agora é constituído príncipe ali no reinado de Nabucodonosor, no capítulo de número 2, nós vamos ver que Daniel ele vai fazer menção e pedir ao rei que viesse também a constituir agora os seus amigos na província. Como Daniel agora era uma pessoa influente no reinado, porque no capítulo de número 2 também, nós já vamos ver que Daniel era conhecido ali pelo rei, porque Deus também dera revelações a Daniel, e mostrara para Daniel os sonhos que o rei tinha, E aí Daniel interpretara agora o sonho do rei, que era o sonho da estátua, A estátua grande que tinha a cabeça de ouro. O seu peito e os braços eram de prata, o seu ventre e a sua coxa eram de bronze.
as pernas daquela estátua, né, eram de ferro, e os pés eram misturados com ferro e barro, e Daniel vai dizer que uma pedra arrancada sem as mãos de homem atinge o pé daquela estátua, né, que era feito de barro e ferro. E a Bíblia vai dizer que aquela pedra agora arrebenta, né, com aquela estátua, simbolizando que todos estes reinos, né, ali citados naquela estátua eram reinos passageiros. Mas quando nós olhamos aqui também para a simbologia daquela estátua que Nabucodonosor viu, né, aquela estátua, ela simboliza todos os governos que passaram pela face da terra, que todos são passageiros e que todos são estruturados na mentalidade de Satanás. Ou seja, Deus quer provar que a estrutura de Satanás é fraca. Quando Deus mostra ali a estrutura de barro e ferro, era Deus mostrando que pode ter cabeça de ouro, pode ter o peito de prata, pode ter o ventre de bronze, mas a sua estatura, a sua base é fraca. É Deus mostrando agora que o reino, o governo de Satanás, ele é um governo fraco. Então aqui, quando Daniel traz aquela revelação agora para o rei Nabucodonosor, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver agora no próximo capítulo que parece que o rei Nabucodonosor entendeu toda aquela mensagem que Daniel havia trazido para ele na revelação do sonho. Parece que o rei, ele entendeu errado, porque depois de receber uma tão grande revelação de Deus, nós vamos ver que era para ele se prostrar diante de Deus e não mais partir para o lado da idolatria, e não mais partir para o lado da egocentricidade. Então nós vamos ver que parece que o rei entendeu errado, e ele agora, em vez de pegar, né, e se prostrar diante do Deus de Israel, ele vai fazer tudo ao contrário. E o que a Bíblia nos mostra aqui é que o rei Nabucodonosor, depois desse sonho que ele viu a estátua, ele agora vai fazer o contrário, ele vai construir uma estátua de ouro baseada na estátua que ele viu no sonho. E aí ele quer agora mostrar o seu império, mostrar o seu governo, né? Fazendo aquela estátua agora toda feita em ouro. E o que eu acho interessante é que ele agora, sendo egocêntrico, né, ele idolatrava a si mesmo, né? Ele era uma pessoa, como se dizer aqui, trazer uma palavra aqui para mostrar o que ele era uma pessoa autólatra, que idolatrava a si mesmo, que se colocava acima de todo mundo. Mas aqui nós vamos ver que para cada tipo de pessoa que age dessa forma, Deus ele tem um tratamento, Deus ele tem uma forma de se lidar com esse tipo de pessoa. Depois, um pouco mais à frente, nós vamos ver que por causa da egocentricidade de Nabucodonosor, Deus vai fazer com que ele agora venha pastar igual um animal, né, e que ele venha agora a comer até mesmo capim, né? A Bíblia vai dizer que os seus pelos vão crescer como os pelos da águia. Alguns vão até citar, né, alguns historiadores, teólogos aí, vão até dizer que foi o primeiro lobisomem, né, que existiu na face da terra, tratando esse legado de Nabucodonosor. Então aqui, voltando para a questão da estátua, quando agora esses três moços são ali indicados por Daniel, eles passam a exercer ali uma função que chamava muita atenção. E quando nós lembramos aqui daquela vez também que Daniel foi lançado na cova dos leões, nós vamos ver que Daniel partiu para a cova dos leões através de uma acusação. Quando nós olhamos aqui também para Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos ver que os mesmos também agora foram para a fornalha por causa de acusação, de pessoas que estavam os observando, de pessoas que agora queriam o seu mal, de pessoas que agora queriam a sua posição, de pessoas que agora queriam aquilo que eles tinham de melhor. Então, o que é que nós podemos observar nesta manhã? Que os nossos inimigos, eles sempre querem tomar o nosso lugar. Que os nossos inimigos não se alegram de ver a posição que nós temos, muitas das vezes diante de Deus, uma posição que a gente tem no trabalho, uma posição que a gente às vezes tem na escola de ser um bom aluno, uma posição que às vezes você tem em meio às pessoas, ao cargo que você tem até mesmo na igreja. Então as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que você alcança em sua vida. E a inveja, ela muitas das vezes, ela vai buscar vários motivos para querer tirar você do lugar aonde você está. E aqui nós vamos ver
que quando Nabucodonosor agora constrói a estátua, né, com a cabeça de ouro, nós vamos ver que o rei agora vai querer inaugurar a sua estátua, né? E como ele vai fazer agora a inauguração, ele vai querer fazer uma coisa chique, né? Ele vai querer agora mostrar a sua estátua para todo mundo. E como Nabucodonosor, ele não era um rei comum, Nabucodonosor, ele era um imperador. Ele era um homem que tinha governo sobre toda a face da terra. Ele era um homem respeitado no mundo inteiro. Por isso que Deus, né, aqui eu vejo que Deus o humilhou. Que Deus agora mostrou para ele que ele não era tudo isso que ele pensava. Que Deus mostrou aqui para ele que ele não era tudo isso que ele aparentava. Quando ele levanta a estátua, ele faz questão de colocar ali pessoas de todas as nações. A Bíblia é bem clara em dizer que todos os povos ali, né, representados por cada nação, todos eles se dobraram quando a música se tocou, né? Quando o rei disse, aquele que não adorar agora a estátua, vai tocar aqui a música, e aquele que não adorar a estátua de ouro, este será agora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Irmãos, e quem conhece o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro homem de Deus na Bíblia Sagrada, vai saber que ele morre, mas ele não se entrega à idolatria. Vai saber que ele vai sofrer as consequências. Muitas das vezes, muitos dos santos de Deus até mesmo vieram a falecer, vieram a morrer, vieram a padecer martírio, mas não se entregaram à idolatria, não se entregaram ao pecado, não se entregaram, né, às falsas profecias, não se entregaram ao mundo corrompido. E aqui nós vamos ver que estes jovens estavam lá no meio, porque eles faziam parte do governo do rei. E quando o rei agora manda tocar a música, a Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que agora estavam ali, representantes de cada nação, a Bíblia vai nos dizer que ali tinham homens de todas as classes sociais. E aqui também nós tiramos um exemplo que Nabucodonosor, ele vai ser o tipo do anticristo. Porque quando o anticristo estiver aqui na face da terra, ele também será aquele que vai convencer todas as nações, vai enganar a muitos e vai fazer com que grandes, pequenos, né, homens de grande posição social, homens que têm dinheiro, aqueles que são pobres, aqueles que agora, né, independente de raça, de cor, da cor da pele, de gênero, todos, né, ele irá enganar, quando ele estiver aqui manifesto na face da terra, né, o anticristo será o enganador do mundo inteiro. Então Nabucodonosor também é o tipo do anticristo. E quando nós olhamos aqui e vemos agora, né, todas as nações se curvando ali, todos os homens agora, né, de cada indonia, de cada ali, representante de cada nação, se dobrando diante daquela estátua, a música tocou, todos eles se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles estavam, o rei não conseguia ver eles, mas a palavra de Deus nos diz que ali estavam os caldeus, estavam ali aqueles que faziam parte do reinado de Nabucodonosor e que costumava agora perseguir aqueles que tinham uma melhor posição. Como eles perseguiram também Daniel, eles ficaram de olho em Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque queria também o lugar deles. Então, quando eles observaram e viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvavam diante da estátua, o que é que eles fizeram então? A palavra de Deus vai nos dizer que eles correram até o rei e disse para ele, ó rei, tem alguns homens judeus ali, e eles vão fazer questão de citar o cargo deles. Ele vai dizer o seguinte, esses homens judeus, eles têm cargo aqui no seu reinado. Eles são homens respeitados aqui no seu governo. Eles são homens respeitados aqui na sua província. E quando tocou a música, ó rei, estes homens não se encurvaram. E a Bíblia vai nos dizer que o rei ficou enfurecido. E então o rei manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quem não sabe, o nome desses meninos não era esse. Era Ananias, Azarias, né, e Misaías. Sadraque, Mesaque e Abednego foi um nome que foi colocado neles por cidadania babilônica, né? Porque ali colocaram os nomes neles para que eles viessem agora a ter cidadania babilônica, né? E ser ali implantado no governo do rei Nabucodonosor. Então, quando o rei descobre que eles não se prostraram diante da estátua, o rei manda chamar eles. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam diante do rei, o rei vai dizer o seguinte, olha,
eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar novamente a música. Vai tocar aqui os instrumentos. E se vocês não se encurvarem diante da minha estátua, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Irmãos, eu fico aqui pensando nesta manhã, a aflição que agora causou essa situação na vida daqueles jovens. Só que a palavra de Deus nos diz que eles agora vão entrar em acordo entre si, e eles vão dizer, um deles, eu penso aqui comigo, disse, olha, eu não adoro a estátua. E o outro também vai dizer, comigo também, essa daí não cola. E o outro também vai dizer, eu também não vou adorar não. E aí o que é que eles disseram para o rei? Ó rei, é o seguinte, nós temos um Deus ao qual nós servimos, e é o nosso Deus. Ele não permite que nós venhamos a se curvar diante de outro Deus, diante de outra imagem, diante de outra coisa que não seja a sua presença maravilhosa. E aqueles jovens se mantiveram de pé como verdadeiros fiéis soldados a Deus. E aqui quando nós paramos para observar, se fosse nesta geração que nós temos nesses últimos dias, muitos teriam se entregado. Se fosse essa geração que nós temos, nesta última hora, que estamos agora no tempo do fim, muitos ali teriam tremido de medo, teriam se entregado para não morrer na fornalha. Porque nesses últimos dias nós estamos vendo que estamos tendo muitos homens sem fé. Muitos homens que têm pouca fé. E aqui quando nós olhamos para esta geração ao qual nós vivemos agora, não são igual àqueles jovens que não se prostraram diante da estátua, que não se prostraram diante dos manjares do rei, não se prostraram diante da mundanidade daquela época, do sistema mundano. Agora, hoje, nós vemos, ao contrário, muitas das vezes um evangelho, né? O evangelho por aí que está sendo pregado, o evangelho falido. Um evangelho de pessoas que se prostram diante do dinheiro, se prostram diante da fama, se prostra diante das riquezas, se prostra diante dos bens materiais, se prostra diante de pessoas, se prostra diante de objetos. Então aqui, se fosse nos dias de hoje, como é que seria? Como é que aconteceria? E a Bíblia vai nos dizer que aqueles jovens não aceitaram. Então o rei mandou que pegasse aqueles jovens e amarrasse eles com cordas e então jogasse eles dentro da fornalha de fogo ardente. Agora veja aqui comigo, meus queridos e amados ouvintes, nesta manhã. Pela fé, aqueles homens foram jogados dentro da fornalha, mas eles não negaram o seu Deus. Pela fé, eles foram ali agora lançados, mas não negaram que Deus é o seu único Salvador. E assim, nesses últimos dias também, Deus está contando com homens de coragem. Deus está contando com mulheres de coragem. Deus está contando com pessoas para trazer um verdadeiro avivamento sobre esta nação, sobre esta terra. Porque o fim está próximo. A volta do Senhor Jesus, ela está próxima. E já está na hora. Porque o Senhor Jesus naquele dia vai mostrar quem é fiel e quem não é. No dia do arrebatamento, aquele que é fiel sobe. Malaquias 3, capítulo de número 18, vai dizer: e mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Assim também foi provado os jovens lá na fornalha. Ali nós vimos a diferença de quem servia a Deus e de quem não servia. Porque muitos homens judeus também estavam ali, mas muitos negaram a fé em Deus. Muitos negaram agora a sua pátria, a sua raiz. Negaram agora o seu Deus diante daquela estátua. Negaram agora o seu Deus diante daquela idolatria. E assim também nesses últimos dias tem muitos que estão negando a Deus por causa da idolatria. Muitos estão negando a Deus agora por tudo quanto é coisa que existe nesse mundo. Estão caindo agora em todas as vaidades. E não têm permanecido agora no propósito que Deus tem falado ao seu coração. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando aqueles jovens foram lançados lá, a Bíblia diz que o rei olhou para dentro daquela fornalha e percebeu que aqueles jovens não tinham sido queimados, mas o soldado que lançou eles lá dentro, tão somente com o calor da fornalha,
A Bíblia Sagrada vem a dizer que aquele homem veio a morrer, tão somente com calor. Mas eles que foram lançados lá foram queimadas as cordas que agora amarravam as suas mãos e que amarravam os seus pés, mas neles não viu-se dano algum. E a Bíblia vai dizer que quando o rei olha lá para dentro da fornalha, ele vai ver que agora não estava só os 3 lá dentro da fornalha, mas que tinha um lá semelhante ao filho dos deuses. Assim é a palavra do rei. E quando ele observa, ele fica abismado. Então a palavra de Deus aqui vai nos mostrar que Deus entrou dentro da fornalha para dar livramento para os seus servos. Quando eu estava estudando esta passagem nesta madrugada, Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E eu perguntei para Deus: Senhor, por que que muitos dos mártires, por que que muitos dos homens que passaram por situações semelhantes, o Senhor permitiu que eles viessem a padecer no martírio, mas esses 3 jovens o Senhor não permitiu? E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta madrugada. Deus falou ao meu coração que se permitisse que aqueles jovens viessem a morrer ali naquela fornalha de fogo ardente, quem seria exaltado naquele dia seria Nabucodonosor e a sua estátua. Por isso que Deus não permitiu que naquele dia aqueles jovens também não padecessem dano algum, porque o nome de Deus agora seria glorificado na vida daqueles jovens. Se Nabucodonosor naquele dia consegue agora fazer com que aqueles jovens viessem a padecer, a estátua de Nabucodonosor ganharia fama. Aquela estátua iria ganhar fama ali naquela região de Babilônia. Não só ali, mas ganharia fama no mundo inteiro. E que Nabucodonosor não seria respeitado só ali em Babilônia, mas ele também seria respeitado no mundo inteiro. Então Deus disse: eu vou dar livramento para os meus servos, porque eles permaneceram fiéis a mim e porque eu quero envergonhar este homem que acha que é maior do que todo mundo. Então a palavra de Deus nos mostra ali que por causa da fé daqueles jovens, por causa da coragem que eles tiveram, Deus ali pôde realizar um grande milagre, que chamou agora a atenção de todos os que estavam presentes. Aquele milagre agora pôde ser contado em todas as nações ao qual estavam ali representados por cada um daqueles homens. Então o milagre de Deus ainda foi maior do que nós pensamos, porque o nome de Deus foi representado em todo o mundo. O nome que foi agora glorificado no mundo inteiro na época de Nabucodonosor não foi o nome do imperador, mas foi o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia. Então, meu querido e amado ouvinte, nesta manhã, eu quero te dizer, não importa qual é a luta que você esteja passando, não importa qual é a dificuldade que você esteja enfrentando nesta manhã, não importa qual é as lutas que você tem passado por esses dias, só permaneça fiel ao Senhor. E creia que Ele há de fazer uma grande obra na sua vida. Que não só você verá esta grande obra, mas todos aqueles que te cercam, todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que não acreditam em você, poderão ver que Deus realmente fez uma grande obra na sua vida. Então, nesta manhã, eu quero estar aqui fazendo uma oração juntamente com vocês, Quero estar agradecendo a todos que estão aqui, sintonizados conosco. Já vou estar orando para estar encerrando esta programação nesta manhã. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nesta manhã, por cada um, Senhor meu Deus, dos ouvintes que estão aqui participando conosco, porque, Senhor meu Deus, o Senhor tem alcançado vários lugares, Senhor meu Pai, através desta programação. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada um dos teus ouvintes, Pai, que estão lá na penitenciária neste momento. Que o Senhor possa estar tocando cada coração ali. Meu Deus, que o Senhor esteja visitando neste momento os hospitais, aqueles que estão ali, meu Pai, internados, Senhor, meu Deus. Aqueles que estão sentindo dores neste momento, que o Senhor possa estar, meu Pai, tocando nestas enfermidades. Meu Deus, que o Senhor esteja visitando esta alma agora, meu Pai, que se sente oprimida, que sente, meu Deus, em um momento de depressão, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor, meu Deus, possa estar transformando vidas nesta manhã. Faça, Senhor, meu Deus, a tua grande obra neste momento, Pai.
Que o Senhor esteja salvando, curando e libertando, Pai, a cada uma destas almas, Pai. E assim, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito nesta manhã, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, meus queridos e amados ouvintes, eu já encerro aqui esta programação. Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco, né, no YouTube, os que estão nos ouvindo aí na rádio, cada um dos irmãos que estão sintonizados conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, né, e no decorrer desta semana, tem mais programa Fé para Vencer às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.